Olá, eu sou o Luke. Bem-vindo ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual região do Brasil você é. O fogo estalava baixinho, lançando sombras na mata ao redor. As crianças estavam encolhidas debaixo dos cobertores, com olhos atentos ao avô, que tragava seu cachimbo com calma. O vento soprava frio, uivando entre as árvores, e os grilos faziam um coro inquietante naquela noite de lua cheia. Ele olhou para os netos e sorriu, mas seu olhar era sério. Vocês já ouviram falar dela? Eu sei, mas será que conhecem a verdadeira história? Fez uma pausa, como se estivesse prestes a revelar um segredo perigoso. Quando eu era pequeno, minha avó me contou sobre a mulher do rio. Ela falava baixinho, como se o próprio nome dela trouxesse má sorte. E naquela época, eu não acreditei muito, até que meu avô me disse que aconteceu com ele. O avô ajeitou o chapéu e tragou mais um pouco cachimbo. O fogo crepitava e o cheiro da fumaça misturava-se ao da terra úmida. Era uma noite como essa, fria, com a lua cheia pairando no céu como um olho silencioso. Meu avô voltava tarde da pesca, atravessando a trilha ao lado do rio. Os peixes estavam escassos e ele resmungava sozinho, mal sabendo que aquela seria a última vez que pisaria naquele caminho tranquilo. Os netos se apertaram mais perto uns dos outros, sentindo a tensão aumentar. O silêncio era quebrado apenas pelo som da água correndo suavemente, até que ele escutou um choro, baixinho, cortante. O avô baixou a voz, tornando-a grave e arrastada, imitando o som espectral. Meu avô parou, olhou ao redor e então a viu. Uma mulher parada na beira do rio, vestido branco, longo, balançando suavemente na brisa. Cabelos negros, caídos sobre o rosto. Ela chorava, os ombros tremiam como se estivesse devastada. Ele fez uma pausa, observando os rostos atentos dos netos. Ele não era um homem de medos bobos. Já tinha enfrentado tempestades no mar e lobos na mata. Então, se aproximou e perguntou: "O que houve, moça? Está perdida?" O avô olhou em volta, como se a resposta estivesse escondida entre as sombras. Mas ela não respondeu. Apenas continuou chorando. Foi então que meu avô percebeu algo estranho. Sua voz abaixou ainda mais, em um quase sussurro. Os pés dela não tocavam o chão. Um arrepio correu pela pele das crianças e uma delas se encolheu mais no cobertor. Meu avô sentiu um frio subir pela espinha, como se o próprio ar ao redor tivesse ficado mais gelado. Mas, mesmo assim, tentou ajudar. Deu um passo à frente e então a mulher parou de chorar. Tudo ficou mortalmente silencioso. O avô tragou seu cachimbo novamente, deixando o suspense pairar no ar. Seu rosto, antes coberto pelos cabelos, agora estava visível. Olhos fundos e sombrios, pele pálida como uma vela velha, e um sorriso torto, estranho demais para ser humano. Uma das crianças engoliu em seco. Ele sentia um pavor como nunca antes. E então, correu. Correu como se a própria morte estivesse atrás dele, sem olhar para trás, sem respirar direito. Correu até suas pernas falharem e caiu de joelhos no chão da vila. Silêncio absoluto. Apenas o crepitar da fogueira preenchia o espaço. Quando finalmente conseguiu falar, contou o que viu, e o velho da vila, aquele que conhecia todas as histórias da região, apenas balançou a cabeça devagar. O avô fechou os olhos por um instante, como se revivesse o momento. "Ela ainda está lá", o velho disse. "Ela espera." Uma das crianças se mexeu, inquieta. Desde aquela noite, meu avô nunca mais pescou sozinho. E ninguém em toda a vila ousava caminhar perto do rio à noite. Ele olhou para os netos com um sorriso misterioso. Porque, dizem, nas noites de lua cheia, se você escutar um choro vindo do rio. O avô pausou, criando um suspense sufocante. "Não olhe." O assobio da mata. Se tem algo que aprendi naquela noite, é que nunca se deve responder. Na época,
Eu achava que era só mais uma história de avô, daquelas que os mais velhos inventam para assustar a criança e fazê-la dormir cedo. Mas depois daquela noite, depois de tudo que aconteceu, eu nunca mais duvidei. Eu era jovem, teimoso, achava que sabia mais que os antigos. E foi assim que tudo começou. Era uma noite sem estrelas, escura como poucas vezes vi. O tipo de noite em que até a lua parece fraca, pequena no céu, como se evitasse iluminar o caminho. O ar estava denso, pesado, carregado de algo que eu não conseguia nomear na hora. Eu voltava da casa de um vizinho, e o único caminho até a minha casa cortava um pedaço da mata. Meu avô sempre me dizia: nunca passe por ali depois do anoitecer. Mas eu nunca liguei para isso. Minha casa ficava depois da trilha, e eu já tinha passado por ali muitas vezes. Sempre voltava tarde sem problemas. Era apenas um caminho de terra entre árvores altas, um atalho que economizava tempo. Por que ter medo de uma simples mata? Era o que eu pensava. Mas naquela noite, tudo estava diferente. O silêncio era profundo, sufocante. Nenhum grilo, nenhum pássaro noturno, nem mesmo o som das folhas balançando ao vento. Apenas o som da minha respiração e o farfalhar das folhas secas sob os meus pés. Foi então que eu ouvi um assobio, baixinho, longo, arrastado, vindo do meio da escuridão das árvores. Na hora, achei que fosse só o vento passando por algum buraco entre os galhos. Um som comum, como tantos outros que já ouvirá na roça. Então, sem pensar muito, eu assobiei de volta. Foi um reflexo, uma coisa boba, uma brincadeira infantil que eu fazia quando queria me divertir sozinho na estrada. Mas o som voltou, mais alto, mais perto. Meu coração disparou. Eu parei onde estava. O frio na espinha percorreu todo o meu corpo. De repente, a mata ao redor parecia mais densa, mais escura. Eu não conseguia enxergar muito além da trilha, mas podia sentir. Eu não estava mais sozinho. O silêncio ficou ainda mais profundo, como se até a própria noite estivesse prendendo a respiração. Então, algo se moveu na mata. Um estalo seco, como se pés pesados tivessem pisado em um galho partido. O medo começou a crescer dentro de mim, espalhando-se como uma febre. Meu avô sempre me dizia para nunca responder ao assobio, mas eu não quis ouvir. Agora, alguma coisa estava lá comigo. Alguma coisa sabia que eu estava ali. A escuridão ao redor parecia se fechar. Os galhos das árvores projetavam sombras estranhas. O ar ficou gelado. Meu peito estava apertado. O coração batia tão rápido que eu sentia como se ele quisesse saltar para fora. Então, eu corri. Corri sem olhar para trás, sem respirar direito. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse tentando me segurar. O assobio veio novamente. Agora, do meu lado. Minha perna quase falhou, mas eu continuei correndo. O som parecia brincar comigo, alternando entre perto e longe, como se algo invisível estivesse saltando entre as árvores, me acompanhando, me observando. Minha casa estava perto. Só mais alguns metros eu estaria seguro. Mas então, bem ao meu ouvido, o último assobio soou. Eu gritei e corri sem pensar. Quando finalmente cheguei em casa, bati a porta com força e me joguei no chão, tentando recuperar o fôlego. Meu peito subia e descia rápido, meus olhos estavam arregalados e minhas mãos tremiam sem controle. Meu avô apareceu na sala, olhando para mim como se já soubesse o que tinha acontecido. Ele não perguntou nada, apenas balançou a cabeça devagar. Você respondeu, não foi? Ele disse em voz baixa. Eu não consegui falar, apenas assenti. Então, ele se aproximou e disse algo que ficou comigo até hoje. O que respondeu naquela noite ainda está te esperando. O menino da encruzilhada. Há coisas que acontecem na vida da gente e nunca saem na cabeça. Tem noites que eu fecho os olhos e ainda vejo aquela cena. Ainda ouço aquele pedido.
Ainda sinto aquele frio tomando conta do meu corpo. Já se passaram muitos anos desde aquela noite, mas ainda lembro de cada detalhe, porque tem certas coisas que não dá para esquecer. Eu e minha prima éramos jovens e teimosas. Gostávamos de rir das histórias dos mais velhos. Dizíamos que eram só invenções para assustar criança. Mas depois daquela noite, nunca mais duvidei dos avisos da minha avó. Era uma noite quente, sem vento, dessas que fazem o ar parecer pesado. A lua estava alta, iluminando bem o caminho de terra que levava para nossa casa. Voltávamos de um baile na vila, conversando animadas, os sapatos sujos de poeira e os vestidos amassados de tanto dançar. O caminho era longo, mas nós já tínhamos percorrido aquele trajeto tantas vezes que nem pensávamos nisso. Sabíamos cada curva da estrada, cada buraco, cada árvore torta que marcava o percurso. Só havia um ponto que sempre me incomodava: a encruzilhada. Minha avó dizia que encruzilhadas eram lugares de passagem, mas não só para os vivos. Nunca entendi direito o que ela queria dizer e nunca quis perguntar. Mas naquela noite eu entendi. A gente falava baixo, rindo dos rapazes, quando chegamos à encruzilhada. Foi então que o vimos. Um menino pequeno, magro, parado bem no meio da estrada de terra. Ele parecia ter uns 8 anos, vestia roupas velhas e estava descalço. O cabelo desgrenhado escondia parte do rosto, mas seus olhos eram escuros demais. Ele olhou para nós e falou com uma voz baixa, quase um sussurro: "Moça, me ajuda." Minha prima parou. Eu segurei o braço dela. "Não," eu disse. Ela me olhou feio, dizendo que era só uma criança perdida. Mas eu sabia. Minha avó sempre me avisou sobre o menino da encruzilhada. Dizem que ele aparece do nada e pede ajuda. Quem para falar com ele nunca mais encontra o caminho de volta. Minha prima ignorou meu medo. Perguntou ao menino onde estavam seus pais, o que fazia ali sozinho. Ele apenas repetiu, num tom que parecia mais urgente agora: "Moça, me ajuda." O ar ao redor ficou mais pesado, mais gelado. Apesar da noite quente, senti um arrepio profundo, como se algo invisível estivesse nos observando. Minha prima deu um passo à frente. Foi então que eu vi os pés dele, ou melhor, a falta deles. O menino não tocava o chão. Na hora, puxei minha prima com toda a força que consegui. Ela se assustou, mas não questionou. Meu medo foi tão forte que bastou olhar no meu rosto para que ela entendesse. Nós corremos. Corremos sem olhar para trás, sem respirar direito. O som dos nossos passos ecoava na estrada, e o vento, que antes não soprava, agora parecia perseguir nossos movimentos. O chão parecia mais distante a cada passada. Então, eu ouvi de novo: "Moça, me ajuda." Dessa vez, mais perto. Minha prima gritou, e eu senti meu peito apertar. O medo era tão forte que doía, mas eu sabia que não podíamos parar. Quando finalmente chegamos em casa, empurramos a porta com força e caímos para dentro, tentando recuperar o fôlego. Minha avó nos viu e não precisou perguntar nada. Ela sabia. "Vocês viram ele?" disse, séria. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar qualquer coisa. Ela fechou os olhos por um instante, como se pensasse em algo muito antigo, e então disse: "Ele ainda está lá, esperando por quem não conhece a história." Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela encruzilhada depois do anoitecer. Porque eu sei, ele ainda está esperando.